Olá, irmãos, boa noite. Estamos iniciando mais um culto de domingo e pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar, nos guardar e abençoar esse culto, né? Nesse dia importante para o Brasil, que é o dia da eleição, né? Dos novos governantes. Que Ele possa, como Ele sempre faz, né? Nos guiar e nos guardar, né? E tudo seja feito conforme a vontade dEle. Vamos orar para iniciar o culto. Eu vou orar. Somos gratos ao Pai por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pedimos ao Pai que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Somos gratos também ao Pai pelo dia, ao Pai, que o Senhor nos concedeu. Por tudo, ó Pai. Pelos irmãos que viajaram, aqueles que retornaram, todos em paz. Que o Senhor nos guardou, Senhor. Abençoa, Pai, esse culto hoje à noite. Possa nos livrar, nos guardar. E abençoar a mensagem também, ó Pai. Possa vir também de encontro aos corações, ó Pai. E que esse dia, ó Pai, que possa ser também de calma também, ó Pai. Que não venha ocorrer nada, Pai. Além da Tua permissão, ó Pai. Abençoa esse culto, abençoa louvores, ó Pai, e a mensagem. Essas coisas eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos à primeira parte do louvor. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé para cantar as obras do Senhor. Grandes são as suas obras. Tem no grupo da igreja. Cada vocês abrem esse arquivozinho que foi enviado no final, que ele está com o nome de PDF. Aí você consegue dar o zoom. Você faz o dedo assim. Grandes são
certo? Cante a minha alma, cante ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante a minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante a minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem, que é hoje e que sempre será. E que sempre será. E que sempre será. Amém. Nós vamos continuar louvando. E essa música, ela deve ser muito verdadeira em nossos corações, porque é o Senhor que reina, independente de quem governa aqui nesse mundo, mas o Senhor, Ele é o todo soberano. Ele é quem deve estar reinando em nossas vidas, porque Ele já reina no universo todo, né? Então vamos cantar o nosso Deus. Continuar, né? Tu reinas.
Filho de Deus, só tu és digno de ser adorado neste lugar. Tu reis. Tu reinas soberano, teu trono é eterno e inabalável, estás acima de todo principado, sobre tudo. Teu nome é exaltado, Jesus, Filho de Deus. Diante de ti todo joelho se dobrará. Jesus, Filho de Deus, só tu és digno de ser adorado neste lugar. Venha o teu reino, toma o teu lugar de honra. Venha o teu governo, teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, Filho de Deus, diante de ti todo joelho se dobrará. Jesus, Filho de Deus, só tu és digno de ser adorado, só tu és digno de ser adorado, só tu és digno de ser adorado neste lugar. Glória a Deus. Podemos sentar. Dando continuidade, a irmã Edilene vai fazer uma leitura no livro de Salmos, número 23. Amém? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse Salmo 123, né? O Senhor é meu pastor, esse versículo, e nada me faltará. Quando o Marcos Filho também esse Salmo, eu até tinha recuado, não. Só que aí quando eu vi o Salmo, primeiro, é algo assim, que a gente está todos os dias em constante, como é que eu digo? Não confiando no Senhor. Quando a gente diz, não vou conseguir, eu não tenho. Mas Deus nunca vai deixar faltar nada pra gente. Outra coisa que eu queria falar era com relação à minha família. Tem uma irmã, ela se mudou, mas não vou entrar em detalhes. O filho dela, o mais novo, João, ele chegou pra mim e fez, tia, e agora, como é que nós vamos viver? Vamos comer o quê? Aí eu falei pra ele, fiz, João, não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Ele nunca vai deixar. Só que eu sei que as dificuldades para eles vão ser bem pesadas agora, porque é minha irmã e 3 filhos, né? Sozinha. E eu tentei passar para ele.
Eu pensei nesse versículo nesse dia, quando eu falei para ele, só que eu vi a preocupação dele, um menino de 12 anos, se preocupando com quem vai comer amanhã, se vai ter o que comer amanhã. Mesmo sabendo que Deus nunca deixou faltar nada pra gente, eu estou há 3 anos sem trabalhar na minha área, né? Graças a Deus eu trabalho em casa, estou muito bem. Meu esposo está desempregado, mas trabalha em casa. E eu pensando, eu sempre falei pra ele, Mateus, não se enterrei, não fique triste, porque Deus nunca vai deixar faltar nada pra gente. E até hoje nunca deixou. Nós temos, graças a Deus, condições para nós nos mantermos e até ajudar outras pessoas, que foi o caso. Eu, quando eu fui agora, eu levei uma cesta básica que eu não tinha, mas eu consegui, levei. Entendeu? Então, assim, é um versículo muito forte e eu queria passar essa confiança para ele. Eu não sei se eu consegui, porque ele é uma criança, ele não é um descrente também, mas que a gente possa estar orando e Deus abençoando, que nunca falte nada para eles e que ele tenha sempre confiança nas palavras que a gente fala bíblica para eles. Amém. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Vamos dar continuidade mais aos louvores. Graça e paz, irmãos. É sempre um privilégio, né, para a gente poder cantar para o Senhor. Quando a irmã Edilene estava lendo esse salmo, eu me lembrei de uma história ilustração, só uma ilustração curtinha. Que uma menininha, ela ganhou um vestido novo para ela, porque ela recebeu de alguém. E naquele domingo ela ia recitar na escola dominical o seu versículo preferido, que era o Salmo 23. Mas ela foi muito feliz com aquele vestido. Aí quando ela chegou, ela disse assim, um vestidinho: o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Porque ela entendeu que ter o Senhor como pastor é ter tudo. E eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada, porque Ele é o meu pastor. Não são coisas materiais, mas a gente tem essa confiança, essa certeza de que nós temos tudo nele, em Deus. E tendo Jesus como tudo, de nada a gente realmente sente falta, porque Ele nos atende, né, de forma detalhista, Ele nos ama de forma especial. Só quem conhece esse Deus como nós conhecemos é que pode dizer essas coisas, né? Essa canção que eu vou cantar agora, comecei a ouvir esse ano, assim, do nada surgiu essa canção, porque quando a gente coloca uma música no celular, de repente começa a vir outras, né? E a princípio era só piano, mas aí o piano fica meio triste. Aí eu procurando, acabou encontrando essa versão aqui que tem um pouco mais de corpo, no sentido de instrumento. E o que me chama a atenção nessa canção não é a letra em si, mas a pergunta: o que fazer? O que fazer se Deus não responder? Se Deus não nos der? Se Deus nos tirar? Se Deus, naquele momento, o que é que a gente pode fazer? E a última canção que nós cantamos aqui foi: só Ele é digno de ser adorado neste lugar. Em que lugar? Aqui? Ou aqui? Ou aqui? Só Ele é digno de ser adorado. Então, o que é que eu posso fazer se tudo me faltar, tendo o Senhor como meu pastor? É adorar ao Senhor, né? E nós ouvimos o ano passado uma jovem senhora que perdeu seu esposo. No dia do velório dele, ela disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ali ela adorou o Senhor, reconhecimento de com tudo ou com nada, adorar a Deus. É o que faz sentido na nossa vida, independente do local, da circunstância ou daquilo que estejamos passando momentaneamente, né? E o Senhor possa ser adorado dentro de nós, em comunidade também, mas que possamos ter a mente voltada para isso, que Ele é digno de ser adorado por quem Ele é, não pelo que Ele faz por mim, tá bom? E tá no celular, né? A gente pode cantar juntos.
se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Até quando for pro sonho, eu não vou deixar de adorar porque o som acaba. Sabe? São as nossas vozes que chegam ao céu. O instrumento é um mero instrumento nas nossas mãos. Mas sem voz não tem louvor, não tem adoração a Deus. Quer dizer, tem. Porque você pode adorar em libras também. Amor a Deus, olha, né? A gente pode adorar a Deus mesmo sem um instrumento. Glória a Deus por isso. A próxima canção também está no mesmo contexto dessa aqui, que tem a ver com se faltar. Nós percebemos, né, nesses últimos tempos, há uma preocupação muito grande das pessoas. O que será da nossa vida? E muita preocupação com o governo, com o país, com tanta coisa. Mas e se faltar? A Bíblia diz, né, ainda que os campos não floresçam, nem haja fruto na vide, ainda que não haja gado no pasto, ainda que a arimária minta, sei lá, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus é Deus, não importa, né, como estejamos passando. E a gente não pode se colocar na situação do que é material. Nós estamos aqui como família de Deus, temos a nossa família de sangue. Todo mundo comeu hoje, amém? Amém. Né? Todo mundo tem uma caminha aqui para dormir, tem? Né? A gente teve água para beber, a gente tem luz na nossa casa, né? Então a gente tem muito mais para agradecer, para ser contente, do que para ter medo. Deus não deixou faltar até hoje. E se Ele deixar faltar amanhã, é porque Ele tem algo glorioso nos esperando, né? Que não pode ser comparado, né, com as coisas terrenas aqui. Então Deus é santo, né? Então ainda que as coisas não aconteçam como a gente imagina, mas a gente deve sempre louvar e adorar o Senhor por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que Ele é. Deus é santo, amém? Amém. Ainda que os campos não floresçam mais, ainda que a vida perca o seu fulgor, e ainda que as tormentas silenciem meu falar, eu não me afastarei do meu Senhor. Enquanto houver em mim a vida que Ele deu, e da tua bondade eu puder lembrar, se eu não puder cantar
cantando a música Misericórdia e Graça, é o que precisamos do Senhor. Página 4. Quem sou eu para que se faça a minha vontade? Só tu tens o plano perfeito. Às vezes não consigo enxergar a tua benignidade, mas tu és dono do tempo, eterno Deus. Será que posso perguntar, cansado de esperar, sem ver, Senhor, a tua mão, o desespero pode me alcançar? Quando vais voltar? Quando vais voltar? Quando vais voltar? A criação chora, anseia e clama pelo abraço do Pai. O teu povo ora por ti, nos suporta, diz restaura a obra de tuas mãos. A criação chora, anseia e clama pelo abraço do Pai. O teu povo ora por ti, nos suporta, diz restaura a obra de tuas mãos. Misericórdia, concede graça. Misericórdia, concede graça. Quem sou eu para que se faça a minha vontade? Só tu tens o plano perfeito. Às vezes não consigo enxergar a tua benignidade, mas tu és dono do tempo, eterno Deus.
Vamos aqui à frente das crianças para a gente orar. Amen. Vamos orar as crianças. Somos gratos, ó Pai, por essas crianças, ó Pai, que estão aqui hoje. E peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-las, livrá-las, ó Pai, do mal. E tocar no coração, ó Pai, para que desde cedo ela possa ouvir a Tua palavra e aceitar a Ti, ó Pai, como Senhor e Salvador da vida delas, ó Pai. Abençoa os seus pais também, que dê sabedoria. Abençoa também o professor, Pai, de hoje, a professora, que o Senhor possa estar abençoando também, ó Pai. Abençoa o pregador, abençoa esse resto desse culto, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vira agora o pregador da noite. Pode entrar, pode entrar. Amado, saúde a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos orar primeiro, depois vamos fazer uma leitura na palavra de Deus para a gente meditar nesse texto. Então vamos orar, Deus amado, te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo, que, ó Deus, tu enviaste neste mundo, Deus, para nos retirar, ó Pai, do lamaçal de pecado que vivemos e nos trazer para a tua luz maravilhosa, Deus. Pedimos agora que nos abençoe no momento em que vamos meditar a tua palavra, Deus, para que o teu Espírito Santo possa nos dirigir, ó Pai, e que nós possamos sair daqui, ó Pai amado, edificados pela tua palavra santa. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Vamos ler Marcos capítulo 5. Marcos 5, nós vamos ler até o Marcos capítulo 5 até o versículo 20, do 1 até o 20. Então chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou-o. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província.
e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, que Deus aplique essa porção da sua palavra nas nossas mentes. Então, nós vamos daqui a pouco meditar nesse texto. Deixe-me logo dizer de cara que meditar é pensar. Você vai pensar no texto. Então, o que é que o Espírito Santo está querendo transmitir para a gente através dessa história que ele conta aqui? Essa mesma história se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, e no livro de Mateus, também no capítulo 8. Então, é a mesma história que é contada, só que com algumas diferenças, que daqui a pouco a gente vai explicar a vocês quais são essas diferenças. Ok? Agora, antes da gente passar a meditar aqui, eu gostaria de alertar os irmãos sobre um perigo que nós estamos correndo hoje. Nós, crentes, que é a tecnologia, a internet principalmente, né? E a informática. A gente, por exemplo, para cantar os hinos, cantamos no celular, vou chamar de celular. A gente cantou no celular os hinos. E isso tem sido usual em todas as denominações. Tá? A gente tem comparecido a muitas igrejas e geralmente eu sento, quando eu vou pela primeira vez, eu sento lá atrás, no último banco. Tá? E a gente observa que as pessoas têm usado bastante o celular, só que infelizmente não usam somente para adorar a Deus. Né? Durante o culto, que é um momento ímpar, é um momento que o crente deve estar voltado apenas para as coisas de Deus, mas as pessoas ficam vendo Facebook, não sei o que, o WhatsApp, mensagem, tudo. E a gente só vê os dedinhos passando assim, e o povo lá balançando a cabeça e vendo aquelas coisas ali. Aí na hora do louvor, e muitas vezes na hora da mensagem a gente observou muito isso. E também quando tive a oportunidade de pregar, e a gente tá aqui de cima vê todo mundo. Você aqui também está vendo quem está dominado já por essa coisa que virou um problema sério mesmo. Porque a tecnologia é muito boa, mas está provado cientificamente que o ser humano está ficando mais burro. Não está ficando mais inteligente, não. Tá? A tecnologia facilitou muito, mas já existem estudos, e esses estudos estão comprovando que as pessoas estão ficando mais burras. Eu vou contar uma história para vocês rapidamente, faz parte. Tá? Há 5 anos atrás, eu precisei de comprar 10 puxador de porta, para abrir os armários lá no hospital onde eu trabalhava, e as médicas eram uma reclamação muito grande, porque elas, quando iam abrir os armários, quebravam as unhas. Os médicos têm as unhas grandes, quebravam as unhas. Ao abrir os armários, os médicos
não reclamavam nada. Eu chegava, metia a mão, abria o armário, mas elas quebravam as unhas. Elas me chamaram e disseram, o senhor é responsável por esse setor aqui. Como é que a gente resolve isso? Eu disse, ó, só botando puxador nas portas. Bota o puxador, você engancha os dedos assim, você quebra as unhas. Né? Aí elas acharam muito bom, né? Aí me deram até o dinheiro, né? Elas fizeram uma coleta lá, uma caixinha, né? E me deram dinheiro para comprar os puxadores, né? Só que deram muito mais do que era preciso, é claro. Mas o médico ganha bem, né? E aí eu fui comprar esses puxadores lá na Casa do Marceneiro, que fica na Avenida 7, no Alecrim. Essa loja é uma loja muito atrasada. Para vocês terem uma ideia, até 2020, eles só recebiam dinheiro em espécie. Você não podia comprar nada se não tivesse com dinheiro vivo para comprar. É igual o filho Bolsonaro. Né? Tem que ter dinheiro para comprar. A loja era assim, essa Casa do Marceneiro. É possível que com o advento do Pix eles tenham mudado, mas eles eram bem atrasados nisso. Mas eu cheguei no galpão e escolhi, no balcão, né? Escolhi no mostruário qual era o puxador que eu queria, me lembro como hoje era o P40. E eu disse para uma moça que estava no balcão, eu disse, olha, eu quero... Quanto é que custa esse puxador? Ela disse, é R$2,40. 2,40. Eu disse, então eu vou levar 10. Isso faz 5 anos. Eu disse, vou levar 10 puxadores. Ela botou num saco, empacotou os 10 puxadores e me entregou. E eu, obviamente, entreguei o dinheiro para ela cobrar. Entreguei R$30 a ela. Na mesma hora ela se virou para um rapaz que estava lá no fim do balcão e disse, João! Foi ele. Aí João disse, que é, mulher? Ele disse, traz aí a calculadora. Aí eu disse, para que é a calculadora, minha filha? Ela disse, é para calcular quanto vai dar. Eu disse, minha filha, 10 vezes 2,40, você só muda a vírgula para a direita, uma vírgula só. Vai dar R$24. Aí ela disse, não senhor, eu tenho que calcular na calculadora, porque se eu errar, quem paga sou eu. Aí ela pegou a calculadora e calculou, 10 vezes 2,40, aí terminou dizendo 24. Ela disse, o senhor tem razão, é R$24. Né? Aí ela disse, eu vou lhe dar, e calculou lá assim, na mente, né? Disse, eu vou lhe dar 6 de troco, né? Que eu tinha dado 30, né? Eu digo, mas se você quiser calcular aí na calculadora, é melhor, né? Para não errar. Mas sabe por que isso? Ela já está com a mente atrofiada. Ela não quer mais pensar. Tá? Então, a calculadora é quem faz a coisa. Nem pensar as pessoas querem mais. Inclusive, Silmar, está tendo suspeitas de crianças com autismo sem elas terem autismo, porque elas estão tendo atraso na fala e na cognição na escola. Pronto, mas isso aí já é outra história, é reflexo, talvez, dessa situação. É o reflexo disso. Tá? Mas os crentes também estão assim, não querem mais pensar. Estão se alimentando da internet, de mensagens de gurus e de pastores de internet e que são famosos e que ficam postando as coisas, e os crentes ficam postando assim, amém, dedinho assim, dando um like. Pronto. Eles nem pensam o que é que essas pessoas estão falando, pregando, eles não pensam não, eles simplesmente dizem amém. Tem um senhor que ele é expert nisso, né? E ele geralmente fala para a família, para os cônjuges principalmente. Só que tudo que ele fala é contando piada e fazendo uma coisa engraçada. Tudo é muito engraçado. E a vida conjugal não tem nada engraçado. A gente sabe disso. A vida conjugal é sério, é muito sério. Mas ele transforma tudo em graça e o povo tudo assim. Só que ele diz cada bobagem que você não vai ver, ninguém nem pensa no que é que ele está falando ali. Os absurdos que ele tem falado.
nas mensagens dele. Porque os crentes não querem mais pensar. Não, estão tudo já com a mente cauterizada, doentes. Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa, de preferência, vamos voltar à Bíblia de papel. Porque você pelo menos exercita o braço assim, ó. Porque o celular é só o dedo, ó. E quem movimenta o seu braço é o cérebro. Então, ao movimentar o braço, você, além de mexer com o cérebro, você também está se movimentando e vendo isso. Então, vamos procurar pensar. A gente precisa de pensar. Certo? Então, vamos aplicar isso agora, aqui, nesse texto. Eu falei para vocês que o mesmo texto, que não é o mesmo texto, a mesma história, está no livro de Lucas, capítulo 8, e no livro de Mateus, também no capítulo 8. É a história desse endemoniado que tem um encontro com Jesus. Então, se vocês observarem em Lucas, capítulo 8, vai aparecer a mesma história. Em Mateus, no capítulo 8, depois do versículo 28 até o 34, também a mesma história do endemoniado gadareno, ou chamado também de genezareno. Depende da versão da Bíblia de vocês aí. Alguns chamam de gadareno, outros de genezareno. Daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre essa diferença e sobre esses detalhes aí. Mas baseado nessas informações que eu passei para você agora, Mateus, Marcos e Lucas, está essas três histórias. Tem umas diferenças nela de matemática e de geografia, mas é a mesma história. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos evangelhos existem na palavra de Deus? Quantos evangelhos existem na palavra de Deus? 1, 2 ou 3? Escrito por 4 pessoas. Pensar, né? Tem que pensar. Né? Na palavra de Deus. Quantos evangelhos tem? Não tem dúvida, não. É isso mesmo que você está pensando. Só tem um. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Esse Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 histórias que é contada sobre Jesus. O mesmo Jesus, o único Evangelho que tem. Às vezes é ensinado que não tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não são 4 evangelhos, não. Tem um evangelho, e esse evangelho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o evangelho. Eu estou falando isso para a gente poder pensar agora e começar a pensar no texto, porque esse texto aqui, em Marcos capítulo 5, ele nos ensina sobre o poder e a autoridade do Evangelho. O Evangelho, que é Jesus, tem poder e tem autoridade. E a autoridade de Jesus, ela é confirmada pela própria palavra, por aqueles que o viam, e aqui até mesmo pelos demônios. Quando Jesus dá uma ordem, eles têm que obedecer. Eles não têm como deixar de obedecer a Jesus. Esse encontro aqui, aqui na minha versão, né, que é a Almeida Corrigida, diz que é o chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Pode ser que tenha alguma versão de vocês que fala que é Genezareno, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo lugar.
Jesus ele estava pregando em Cafarnaum, onde ele vivia, naquela região que ele vivia, ali perto de Cafarnaum. Ele terminou de pregar o Sermão do Monte, entrou num barco, atravessou o mar e foi pregar nessa região aqui. A região que era chamada de a Galileia dos Gentios. Era 10 cidades que compunha essa cidade, essa região aqui, então chamava de Galileia dos Gentios, e a própria palavra de Deus já havia dito que houve uma grande luz na Galileia dos Gentios. Então, essa grande luz era Jesus que estava chegando, e Jesus chega então para esse homem aqui. O livro de Mateus diz que eram dois endemoniados. Marcos e Lucas diz que é um. Aí a gente tem que pensar, era dois ou era um? Eram dois. Está escrito aí em Mateus que eram dois. Agora, Marcos e Lucas só citam um, porque Jesus só tem um diálogo com um deles. Ele não conversa com os dois. Mas esse um que Jesus tem um diálogo, ele nem conversa com um homem. Não é com um ser humano que ele está conversando, é com os demônios que estão ali habitando aquele homem ali. Então, Jesus não conversa quando trava. Só no final, quando Jesus liberta aquele homem através do seu poder, é que Jesus conversa com ele e diz a ele que ele deve sair pregando, ensinando as pessoas o que foi que Deus tinha feito com ele. Mas era só um endemoniado que Jesus manteve aquele contato, mas eram dois homens, porque Mateus estava dizendo isso. Mateus disse que eram dois endemoniados. Então aqui, e Jesus saiu do barco, e este homem que vivia nessa região que ele cita aqui, e dos sepulcros. Então eles viviam na região dos cemitérios. Todo mundo sabe que o cemitério daquela época é onde, como Jesus foi enterrado, como Lázaro foi enterrado, a gente sabe, eram cavernas, colocavam ali o morto e trancavam com a pedra. E as cidades geralmente escolhiam um local afastado para fazer seus cemitérios, aproveitando as cavernas que já existiam, uma região muita caverna ali. Então era assim que esses homens viviam, eles estavam vivendo ali, esses homens estavam condenados a terem um fim trágico, porque eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança. Aqui a gente vê na história que eles eram acorrentados, e facilmente quebravam as correntes, se soltavam e ficavam lá roendo por ali. Só que não eram eles, mas eram os demônios, né, que transformavam aqueles homens, davam muitas forças a eles, para que eles pudessem fazer isso aí. Então, no versículo 6 diz: quando ele viu Jesus, logo correu e adorou. Não foi o homem que fez isso, foram os demônios, porque eles sabiam que era Jesus. Os demônios sabem que vão prestar contas a Jesus. Aqui é chamado de espírito imundo. Então, era um espírito imundo que estava habitando aqueles homens ali. Agora deixa-me só dizer que espírito imundo todo ser humano tem. Inclusive nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos seres de alma suja. Ninguém pensa que era bom, porque tinha qualquer qualidade. O ser humano natural, ele tem o espírito imundo. Então aqui, ele está chamando de espírito imundo, mas ele está se referindo aos demônios que estavam habitando aqueles homens ali. E Jesus então pergunta ao demônio, né? Ele está falando com o homem, né? Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
Estou dizendo que aqueles homens estavam condenados e não tinham esperança, porque esses demônios eram muitos demônios, meu. Vocês não imaginam como é. Quando ele diz legião, ele está se referindo a uma legião romana. E era composta de 2 e 6 mil soldados. Isso era uma legião. Então, só para vocês terem uma ideia como aqueles homens estavam condenados. Porque eles estavam ali incorporados, dominando a vida deles, uma quantidade absurda de demônios. Era entre 2 e 6 mil. Ele não tinha esperança para isso. Tanto é que a gente pode ver na história que Jesus envia aqueles homens, aqueles demônios para os porcos, né? Eles podem ir, e os porcos não aguentaram tanto demônio. E olha que eram 2 mil porcos. 2 mil porcos. Os demônios entraram nos porcos, eles enlouqueceram tudo, se jogaram no mar e morreram todos afogados. Porque era uma quantidade absurda de demônios que estavam ali tentando escravizar aqueles seres humanos. E eles ficaram, então, a partir desse momento, livres. A gente pode dizer que isso foi um milagre. Eles terem encontrado Jesus e serem libertos. Agora, um milagre só faz quem tem autoridade e quem tem poder para fazer. Eu disse que Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, entrou no barco, atravessou o mar. Mas narra a história aqui, se você observar, antes de começar o capítulo 5 de Marcos, no versículo 35 do capítulo 4, é narrada a história onde Jesus acalma uma tempestade. E diz que eles, quando passaram para outra banda, né, eles estavam atravessando o mar da Galileia e houve uma grande tempestade. E o barco quase afunda. E os discípulos de Jesus, então, eles ficaram apavorados, com medo de morrerem. É como os crentes de hoje, né? Não é só de hoje que os crentes têm medo de morrer, não. Os crentes querem passar o resto da vida aqui na terra. Os discípulos de Jesus também. Ficaram com medo. E olha que estavam com Jesus no barco. Mas eles ficaram apavorados e pediram a Jesus, despertaram Jesus. E pediram a Jesus, então, o socorro. E Jesus, então, fala para o mar se acalmar e para o vento também se acalmar. Só pode fazer isso, é claro, quem é Deus. Mudar a própria natureza, só Deus faz isso. Então Jesus tem esse poder de acalmar o mar e o vento, ele mandou, e o vento e o mar também obedeceram, né? Então, a autoridade que Jesus tinha para mandar em qualquer coisa. Isso aqui que Jesus fez foi um milagre, porque ele mudou o estado natural que estava acontecendo. O que Jesus fez com Lázaro foi um milagre, porque o natural e o normal era Lázaro entrar em putrefação e desaparecer, mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e muitos outros milagres que Jesus fez quando mudou o estado natural daquelas pessoas que estavam condenadas a se decomporem. Aí no instante Jesus foi lá com a sua autoridade, com o seu poder e fez isso. Isso aí é milagre. Jesus, quando estava pregando numa sinagoga no sábado, apareceu para ele um homem com a mão
e dá. Homem com a mão mirrada. Esse homem tinha uma mão menor do que a outra. A mão dele era bem menor do que a outra, era toda envirada, pequenininha. E Jesus disse, levanta a mão aí. E o homem levantou. Jesus disse, agora eu fico curado. Então, a mão dele, na mesma hora, cresceu, ficou normal, igual a outra. Então, isso aí é um milagre. E Jesus mudou aquele estado daquela mão, que estava condenada a passar a vida toda daquele jeito, mas Jesus mudou. Agora, o que fazem hoje não é milagre. Ah, eu estou com uma dor nas costas e fiquei bonzinho. Eu estava com uma dor no joelho e fiquei bonzinho. Isso não é milagre. Milagre só quem faz é Deus. Ele faz milagre. Mas essas pessoas que estão por aí e atraído, porque é isso que a multidão quer. A multidão quer isso. Ela quer um milagre para resolver os seus problemas. Só que esse milagre já foi feito. O milagre já foi feito. Quando cada um de nós aceitamos Jesus, Jesus fez um milagre na nossa vida. E nós estávamos condenados. A gente estava condenado. E nós estávamos mortos. Não só condenados, mortos, como diz Efésios. Aí Jesus nos deu vida. Então isso é um milagre. E milagre Jesus ainda faz hoje. Faz todo dia, quando alguém o reconhece e o aceita como Senhor e Salvador. Esse é o milagre que Jesus está fazendo hoje. Agora, o que esses pastores milagreiros fazem por aí, não é milagre. Não. Aliás, teve um que ressuscitou um morto, lá nos Estados Unidos. O homem chegou morto lá, no caixão, e ele chamou o nome do homem, mandou o homem se levantar. E o homem levantou-se. Só que isso era uma farsa, o homem não era morto porra nenhuma. E era colega dele, entendeu? Era funcionário dele, e fizeram essa farsa que é para comover o povo que não quer pensar. A gente precisa ter cuidado, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que pensar, realmente. Então Jesus aqui, nestes homens, a gente pode considerar, porque ele libertou-os, eles estavam condenados, e Jesus então faz com que eles pudessem ser libertos disso, assim como fez com cada um de nós. Jesus nos libertou também. E nós, assim como esses homens, embora não obrigatoriamente nós tínhamos demônios incorporados, mas nós estávamos condenados a passarmos a eternidade como inimigos de Deus. E Jesus então vai e faz esse grande milagre e nos torna agora cidadão do mundo, cidadão celestial. Agora, aqueles homens que apacentavam os porcos, aqui no versículo 14, né, eles fugiram, ficaram assustados com aquilo e fugiram, foram para a cidade, que não era bem perto, era longe, para avisar o pessoal da cidade o que tinha acontecido. E quando aqui diz aqui que todo o pessoal da cidade, eles foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, no versículo 15. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos. E o que foi que a cidade fez? Aí no versículo 17, começaram a rogar que Jesus saísse da cidade deles, saísse dos tempos. E todo mundo sabe por quê. Essas pessoas aqui, elas eram gentios, não eram judeus. Mas mesmo que fossem judeus, não ia fazer diferença não. E também tinha judeus ali. Mas a gente sabe que eles eram gentios
porque eles criavam porcos, e os judeus não podiam criar porcos. Eles não podiam consumir carne de porco. Mas os porcos daquela cidade ali, era a economia, era a fonte de subsistência deles. Eles criavam aqueles porcos e deviam vender a carne de porco para sobreviver. E eles viram ali a esperança de lucro deles ir embora. Então eles preferiram expulsar Jesus de perto deles. E hoje não é diferente, não. Hoje a humanidade faz do mesmo jeito. A humanidade está preocupada com boa vida, com economia. E eles também, assim como essas pessoas aqui dessa cidade, rejeitaram Jesus. Hoje em dia, a maioria da humanidade rejeita Jesus. Da mesma forma, como esses homens aqui rejeitaram a Jesus. Porque Jesus não é fonte de lucro. Jesus não veio aqui para melhorar a vida de ninguém. Jesus veio piorar. Piorar e muito. E ele foi muito claro. Ele disse, olha, eu vou jogar pai contra filha, mãe contra filha, sogro contra nora. E é desse jeito. E realmente é assim. Essa história de que, olha, venha para cá, que você vai ser abençoado, que a sua vida vai melhorar, o seu casamento vai ser restaurado. Isso não existe. Isso não existe. Jesus não vai fazer isso, nem vai restaurar o casamento de ninguém. Jesus não faz isso. Quem pode restaurar o seu casamento é você mesmo. Você pode. E para isso você precisa mudar. Só isso. Não é querer mudar o marido e nem o marido querer mudar a mulher, não. É você que tem que mudar. Se quiser preservar e restaurar o seu casamento. Mas não venha para cá com a esperança de que Jesus vai restaurar o seu casamento, porque ele vai lhe abençoar e você, a partir de agora, nada vai faltar na sua vida, você vai ficar rico, milionário. Isso também não é verdade. Agora você vai ter dificuldade, você vai ter perdas. Ao aceitar Jesus, você vai perder muita coisa, vai ter que renunciar a muita coisa. Por isso, não se engane, nem deixe de se enganar. Porque o que tem sido ensinado aí na mídia, na internet, é exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Ele não veio para isso, não. Ele veio para trazer muita dificuldade para o ser humano. E ele ainda prometeu mais. Ele disse, olha, a coisa vai ficar de mal a pior. Não pense que vai melhorar, não. Então tem muita gente com esperança em Bolsonaro, achando que Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil, que não sei o quê, e que você vai... Não se engane, daqui para frente a coisa vai ficar pior. Não que Bolsonaro tenha nada a ver com isso, ou que ele vai fazer alguma coisa para a sua vida piorar, mas é porque Jesus já disse que vai piorar. Não vai melhorar, não. Obviamente, com o outro lado, vai ficar muito pior. Aí acelera, a despiora, né? A despiora vai acelerar, mas Jesus não prometeu nada disso para ninguém. O que ele prometeu foram aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições. Agora, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E para vencer o mundo e ter bom ânimo, Jesus deixou a paz no coração do crente. Então, seja qual for a dificuldade, a circunstância, como a irmã colocou ali, tem que ter paz. Jesus deixou essa paz no nosso coração para isso. Não se engane e não deixe se enganar, porque as aparências se enganam em relação a isso. Esse senhor aqui, Jesus libertou, curou, ele queria ir com Jesus, né? Mas Jesus não permitiu. Isso pode acontecer com qualquer um também.
Às vezes a gente tem uns sonhos, eu quero ser pregador, eu quero ser missionário, eu quero ir para a China, eu quero ir para outro campo. Mas às vezes Jesus não quer. E aí Jesus disse, não, ó, vá, fica aí, vá para a sua cidade, para a sua casa e diga o que foi que Deus fez por você. Então Deus fez maravilhas na vida daqueles homens. Eles realmente tinham muita dificuldade. E aí, nesse sentido, Jesus é a solução. Jesus vai ajudar muito a isso. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis são as 10 cidades daquela região que eles estavam. Quão grandes coisas Jesus lhe fizeram e todos se maravilharam. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, e pregar, e testemunhar quão grandes coisas Jesus fez por a gente. Então, todo crente tem essa responsabilidade aqui. Agora, esses homens aqui, esse homem aqui, pelo menos o que foi, não sei se foram os dois ou não, porque Jesus só fala com um deles, ele fez a parte dele. Ele deve ter dado um bom testemunho. E é claro que Deus, ele vivia nu, todo rasgado, né? Botando o corpo para correr. E ficou sã, sem problema, né? Então, não está explícito aqui que ele se tornou um crente. Ele aceitou Cristo como Senhor da vida dele. Mas que ele mudou, que ele se transformou, mudou. E esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é transformar o ser humano, é mudar o ser humano. E como eu já disse mais uma vez, o Evangelho é Jesus. Está escrito lá na primeira Epístola aos Coríntios, no primeiro capítulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Isso é, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano. Mas o poder de Deus para a salvação de todo ser humano não é esses 4 livros aqui, nem as histórias que estão narradas nele, não. O poder de Deus para a salvação do ser humano é Jesus. Só ele pode ser. Eu estou dizendo isso porque eu tinha um colega de trabalho, já faz 15 anos que nós não nos vemos pessoalmente, né? De vez em quando eu vejo alguma mensagem dele no Zak, mas o nome dele, para vocês terem uma ideia, o nome dele é Jeová. Dá para você entender que os pais dele eram crentes, né? Quem bota o nome do filho de Jeová é crente, né? E Jeová, quando era criança, ele começou assim como Ian. Os pais levavam para a igreja, ele vivia na escola dominical e ele aprendeu tudo. Não conheço ninguém, nem pastor, nem teólogo, nem Calvino, nem Zenino, que conheça mais a palavra de Deus que Jeová. E você perguntar a ele, a gente, às vezes no intervalo do almoço, ficava conversando, o que você perguntar, ele sabe responder. De Gênesis a Apocalipse. Responde tudo. Todas as histórias da Bíblia. E ele sabe os capítulos e os versículos. E toda a Bíblia, toda sem exceção. Os Evangelhos, que são os 4 livros, principalmente. Ele está com a boca aberta. Mas Jeová é iníquo. Era. Pelo menos até a época que a gente se conhecia. Porque ele vivia como um iníquo. Iníquo é aquela pessoa que tanto faz como tanto fez. Está pecando. O pecado para ele era um prazer. Ele era assim. Mas ele conhecia a história, a mensagem que está aqui escrita, mas não conhecia o Evangelho. Ele nunca teve um encontro com o Evangelho. Até 15 anos atrás, eu não sei. Não tive mais contato com ele. Mas não é o que está escrito aqui, não é a letra
que a letra mata, mas é o Espírito, e o Espírito é Jesus. Então, só Ele dá vida e poder. Então, a gente precisa também de atentar para isso. A gente não pode ser religioso. E nós sabemos, tem pessoas que deixam até mesmo, usam a Bíblia como amuleto. É só amuleto. Porque só Jesus tem poder. Só Jesus. Poder e autoridade para mudar a vida de qualquer ser humano. E eu, nas minhas conversas com ele, eu sempre falava que, olha, um dia Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento. E você vai conhecer o Evangelho, porque ele conhecia só a Bíblia, mas não conhecia o Evangelho. Ele precisa conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E aí Jesus muda, Jesus transforma o ser humano. Enquanto não houver esse encontro do ser humano com o Evangelho, como aconteceu com esses amigos, a pessoa não muda. Precisa dessa mudança. E que Deus abençoe. Deus dê sabedoria para que a gente possa ter um entendimento que Deus quer da sua palavra. Nós vamos orar, tá? Deus amado, obrigado, Deus. O privilégio que nós temos de estar na tua casa, Deus, de podermos compartilhar a tua palavra, pedimos, ó Deus, e a liberdade que nós temos também, ó Deus, de poder expor. Senhor, abençoe o teu povo, dê discernimento, Pai, que tenhamos uma vida santa, ó Deus, na tua presença. É no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, que nós oramos agradecidos. Amém. Chegamos ao fim aqui. Nós vamos terminar esse momento aqui louvando o Senhor com essa música. Se você quiser procurar no Hinário para o Culto Cristão, é o hino 202. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos ficar em pé. Que o Senhor abençoe a cada irmão. Que seja uma semana de paz. E com essa certeza de que o Evangelho está transformando a cada dia, né? A nossa vida. Senhor da
Meu